Olá, meus amigos, vamos para mais uma devocional da semana e hoje eu quero falar sobre teimosia. O texto lido vai ser no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. A primeira parte eu quero ler dos versículos 4 a 9. E vai falar o seguinte: Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que você nos arranje um rei para governar como acontece nos outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus o Senhor e Deus o respondeu assim: Atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre têm abandonado e sempre têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente explicando com toda clareza como o novo rei vai tratá-los. Então, essa primeira parte aqui é o povo de Israel querendo copiar as outras nações, querendo copiar o mundão, rejeitando o próprio Deus como rei. Então, vem a segunda parte, dos versículos 10 ao versículo 18. Fala o seguinte: Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito e disse. Vamos lá, as consequências. O rei os tratará assim: tomará os filhos de vocês para serem soldados. Porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outro na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, suas plantações de uvas, seus bosques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Ele ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas, para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, tomará o melhor gado e os melhores jumentos para trabalharem para ele. E ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. E quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que vocês escolheram, porque o Senhor Deus não mais ouvirá as suas queixas. Então vem essa segunda parte, Deus, através de Samuel, avisando: olha, vocês querem outro rei no meu lugar? Então essas são as consequências. E aí então vem a terceira parte, que é o versículo 19 e o 20, que fala o seguinte: Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: Não adianta, nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e para lutar em nossas batalhas. Isso aí. Então, a gente pega aqui o seguinte: o povo teimoso de Israel. Deus já havia manifestado nos livros anteriores aqui que ele era o rei de Israel, que não precisava de figuras humanas, que Deus sempre como conduziu o povo no êxodo, com coluna de fogo, como coluna de nuvem, dia e noite, e ele continuaria fazendo isso. Mas não, o povo queria copiar as outras nações. Afinal de contas, Deus não era o bastante. E eles então, como Deus falou, olha, vocês não rejeitaram Samuel só, vocês não rejeitaram pessoas, vocês me rejeitaram. E se vocês continuarem nesse desejo de ter outro rei, o que vai acontecer com vocês é isso. Então ele lista esse tanto de coisa. E por fim o povo fala: não estamos nem aí, queremos o que queremos e pronto. O fato, meus amigos, é que quando a gente quer viver uma vida assim, porque a gente muitas vezes opta por outros caminhos que não Deus. Por exemplo, quando a gente deseja, principalmente jovens e adolescentes, quando desejam ter um padrão de vida igual ao dos amiguinhos. Mas eu não falo padrão de vida em questão de status financeiro. Mas,
Meus amigos saem, meus amigos bebem, meus amigos vão para os rolês, meus amigos vão para as festas. Ah, na universidade todo mundo faz isso, por que eu não posso? Enfim, quando nós queremos viver uma vida de, por exemplo, um namoro com julgo desigual, é um assunto que dá uma canseira na gente, né? As pessoas elas tendem a se justificar e a defender os seus pontos sem usar a Bíblia. Isso é ruim. Ah, mas lá na igreja não tem ninguém que presta. Sim, claro, existe julgo desigual dentro de uma igreja. É claro que existe. Por isso que serve a oração, conversa com os pais, conversa com seus líderes, conversa, diálogo com a pessoa que você gosta, enfim. São coisas que servem para a gente conhecer melhor a pessoa, né? A oração, enfim. Quando nós queremos uma vida igual desse povo de Israel aí, um emprego que a gente deseja, que não é bem aquilo que Deus tem direcionado para nós, as propostas que nos levam para longe de Deus, você sabe quais. E eu lembro de um caso que uma pessoa, não me recordo exatamente qual foi o motivo, mas a birra, a pirraça da pessoa, quando Deus não deu para ela o que ela tanto queria. Não me lembro agora se era uma cura, não vou recordar, mas enfim. Eu lembro direitinho dessa oração que eu vi num perfil de uma rede social, a pessoa falando assim: se o Senhor não fizer isso, eu vou deixar de crer no Senhor. Eu fico imaginando Deus olhando e falando assim: uai, tá. Como se Deus pudesse ser manipulado. Como se a nossa relação com Deus fosse de manipulação. Às vezes, a manipulação da pessoa que faz essa oração com outras pessoas dá certo. Mas Deus não é manipulável. Deus não é brinquedinho. Deus não é aquilo que... uma lâmpada mágica que a gente esfrega e deseja e acontece. Então, quando Deus não dá aquilo que a gente pede, birra, pirraça, é esse que é o caminho? Enfim, nem sempre Deus vai ter curas pra gente, nem sempre Ele vai querer que a gente viva uma vida farta. Muitas vezes a gente vai viver uma vida de sofrimento. E qual é o mal que tem nisso? Qual é a culpa de Deus nisso? Tem coisas que de fato a gente não entende sobre a permissão de Deus. Mas o fato é que Deus não é manipulável. Deus, ele dá pra gente aquilo que vem do seu coração e a nossa vontade precisa se conformar com a vontade dele. Então, diante disso que eu falei aqui, eu tenho 3 recados para você que são aplicáveis nos dias de hoje. Que, tirando desse texto, a gente pode contextualizar. Primeiro, para de querer copiar o mundo e de rejeitar Deus. Segundo, você já sabe as consequências da desobediência. Você já sabe as consequências do pecado. Terceiro, você não é todo mundo. Israel lá, o pessoal falou assim: ah, mas a gente quer igual ao dos outros. É como se Deus estivesse falando assim: mas vocês não são todo mundo. Vocês são o meu Israel. Vocês são aqueles que eu tirei do Egito. Vocês são os meus filhos. E como que isso valeria para hoje, já que não existe mais esse Israel de Deus? Você, se você foi salvo de verdade, se você crê em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, é como se Ele estivesse falando para você: você não é todo mundo. Você é meu filho, você é meu servo. Sobre você eu derramei o meu próprio sangue. Eu amo você, eu te quero e preciso que você fique perto de mim para que você tenha vida. Então o fato é esse: nós precisamos deixar de ser teimosos, precisamos parar de rejeitar a Deus, precisamos olhar para Deus, precisamos voltar para Deus. Porque nós sabemos as consequências do pecado, as consequências da teimosia. E por fim, nós não somos todo mundo, né? Nós somos filhos de Deus e devemos comportar e agir como tais, ok? Deus te abençoe por meio dessa palavra.